Olá, bem-vindo à Luterana Floripa. Você é convidado a dedicar os próximos minutos à reflexão e oração, buscando a presença de Deus e estudando a sua palavra. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo e quer falar ao nosso coração, quer guiar as nossas vidas. Nós estamos iniciando uma nova série como discípulos de Jesus, queremos observar a interação dele com os seus discípulos nos relatos bíblicos. Queremos refletir a respeito dos nossos comportamentos e das nossas relações interpessoais. Queremos estar com ouvidos atentos e com o coração aberto para aquilo que Jesus quer ensinar, mas também para esse jeito de lidar com as pessoas que estão à nossa volta. Como Jesus tratava as pessoas, como ele agia com os pecadores, como nós temos agido. Jesus tinha de fato o coração aberto para o jovem, para as crianças, para os simples pescadores, mas também para os mestres, para as prostitutas, mas também os religiosos, ricos e pobres. Nós temos aprendido essa lição. Temos conseguido praticar a hospitalidade, o acolhimento, o auxílio ao necessitado. O Salmo de número 78 nos diz: povo meu, escute a minha instrução, incline os ouvidos às palavras da minha boca. Deus quer conduzir nossas vidas. Ele quer nos ensinar, e Ele nos ensina de muitas formas, especialmente por meio da Bíblia. Nem sempre nós estamos atentos aos seus ensinamentos. Precisamos treinar nossos ouvidos, treinar nossa mente, nosso coração. Estamos com a mente cheia de ruídos. Em que aspectos você tem fechado os ouvidos, por assim dizer? O que você precisa aprender com Jesus? Em que áreas da sua vida? Em que áreas você precisa conhecer, entender, praticar aquilo que Jesus tem ensinado? Vamos orar a Deus? Se você tem falhado, peça perdão, peça ajuda. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos porque podemos estar na tua presença. Não por nossos méritos, porque de fato nós somos tardios em ouvir. Nem sempre estamos atentos ao que tu tens para nos ensinar. E ainda quando ouvimos, muitas vezes nós não praticamos, não conseguimos ou não queremos. Tem misericórdia de nós. Nos ajuda, Senhor, a colocar nossa vida de fato em sintonia com a tua palavra, com a tua vontade, e perdoa o nosso pecado. Nós oramos em teu nome, Jesus. Amém. O Salmo 78 aponta para essa tensão. O povo de Deus, por um lado, quer seguir Jesus, quer seguir a Deus, mas por outro lado, nós temos nossas rebeliões. O povo de Deus também, ali no Antigo Testamento, ali no Salmo 78, o povo está sendo cuidado e ensinado por Deus, mas age de forma confusa, de forma contrária ao que Deus ensina. Contudo, como diz a palavra, ele foi compassivo, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez após vez, conteve sua ira sem despertá-la totalmente. Lembrou-se de que eram meros mortais, brisa passageira que não retorna. Quantas vezes mostraram-se rebeldes contra ele no deserto e o entristeceram na terra desolada. Repetidas vezes puseram Deus à prova e irritaram o Santo de Israel. Você percebe a tensão? Deus, no entanto, não lança a sua ira sobre o povo, não lança a sua ira sobre nós. Ele a lançou sobre Jesus. Cristo tomou sobre si nosso castigo para que nós pudéssemos viver com Deus, livres, lavados, perdoados.
Agradeça a Deus por esse perdão não merecido, por essa graça alcançada por Jesus. Muitos momentos especiais vivemos em torno de uma mesa. Comemoramos aniversários de outros momentos importantes das nossas vidas, compartilhando uma refeição. A própria palavra assim diz, comemoração, precisa ter comida. Mais do que sabores e aromas, uma mesa comunica afeto, amizade, dedicação. Especialmente quando a mesa é a mesa da casa, da nossa casa, da casa da pessoa. Entramos na vida um do outro, na intimidade um do outro. Existe certa vulnerabilidade quando convidamos alguém para sentar na mesa e comer a nossa comida. Mesmo em nossos tempos de fast food, restaurantes um tanto impessoais, a experiência da partilha de mesa continua sendo profundamente significativa. A história que vamos acompanhar hoje acontece em torno de uma mesa. Nos tempos bíblicos, o significado dessa partilha é ainda mais sério do que em nossos tempos. Sentar na mesa, na mesma mesa, tinha caráter de associação, de identificação, de pertencimento. Jesus foi conhecido por sua presença em diversos banquetes e festas. Ele foi inclusive estigmatizado como glutão e bebedor de vinho, conforme lemos nos evangelhos. O fato é que Jesus entrou na casa de muitas pessoas e partilhou a mesa com diferentes tipos de pessoas. O Evangelho de Marcos nos diz assim: Jesus saiu outra vez para a beira do lago. Toda a multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Ao sair dali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria. E lhe disse: siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Aconteceu que, enquanto Jesus estava reclinado à mesa na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores comiam com ele e os seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Uma refeição na casa de Levi. Homem conhecido na cidade, Levi era um funcionário do Império Romano, um coletor de impostos, por isso ele está sentado na coletoria. O Império Romano estabelecia cotas aos moradores dos territórios ocupados e contratava então pessoas do lugar que cobravam esses impostos e prestavam contas aos superiores romanos. Em todo o relato dos evangelhos, os publicanos são, como eles são chamados, são odiados, marginalizados pelos judeus piedosos. Muito provavelmente, se eu e você fôssemos judeus daquele contexto, também teríamos nossas ressalvas, não gostaríamos dos publicanos. Eles são vira-casacas, apoiadores do domínio estrangeiro, eles se beneficiam dessa situação e Levi era uma dessas pessoas. Mas Jesus vê algo mais, Jesus vê esse aproveitador e o chama para fazer parte da sua turma, para ser um discípulo.
Levi aceita e passa a seguir Jesus. Pior que isso, chama os seus amigos, esses da mesma laia, para sentar à mesa com Jesus. O texto diz que havia muitos deles seguindo Jesus. Sentar à mesa com essas pessoas tinha um significado, tinha um impacto. Quem você convida para jantar na sua casa, para partilhar a sua mesa, a sua intimidade? Nos tempos de Jesus, a repercussão foi grande. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus por que ele, o mestre, come com publicanos e pecadores. Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Jesus põe em risco sua imagem ao sentar com essas pessoas. Você conhece aquele ditado: diz-me com quem andas e te direi quem és. Não é um versículo bíblico, mas é um senso comum. Os críticos de plantão fazem suas deduções. Anda com esse tipo de gente, boa coisa não pode ser. Os fariseus, mestres da lei, jamais fariam tal coisa. Eles chamam os discípulos, chamam a atenção deles. Aparentemente, os discípulos ficam um tanto desconfortáveis. A reação deles não aparece aqui no texto, mas eles não têm resposta. Eles não têm o que dizer para esses mestres da lei. Jesus precisa interferir. Jesus é quem responde. Muito provavelmente, alguns dos discípulos tinham suas ressalvas, também não gostavam dessa exposição negativa que a associação com publicanos gerava. Provavelmente alguns não concordavam com a atitude de Jesus. O assunto era espinhoso. Imagino que as opiniões entre eles divergiam. Natanael talvez tenha dito: Levi não é um verdadeiro judeu. Alguns, confabulando, podem ter pensado: o que vão falar da gente? Talvez até tenham advertido Jesus. Pega mal, Jesus, esse negócio. Eu imagino que o Pedro era um desses, sou contra. Ele, inclusive, Pedro, posteriormente, no livro de Atos, foi contra a partilha de mesa entre os cristãos, judeus e não judeus. O Evangelho de Marcos, que lemos hoje, é aceito como sendo memórias desse Pedro. Memórias de Pedro registradas pelo jovem Marcos. O Evangelho de Mateus, por exemplo, quando essa história é contada, o publicano da história se chama Mateus. Sim, o Evangelho de Mateus. O publicano é Mateus, o próprio Mateus, autor do Evangelho. Levi e Mateus são a mesma pessoa. Pedro chama de Levi, seu nome judeu, enquanto o próprio Levi se denomina Mateus, quando registra suas memórias, suas andanças com Jesus. Levi faz questão de apresentar-se como o grego que foi aceito, ou grego. Ele era judeu, Levi, mas aquele que era manchado, que de alguma forma havia se aliado aos opositores e que agora foi acolhido por Jesus, excluído do povo por aqueles que tinham as suas opiniões a respeito do assunto, mas alcançado por Jesus, inserido no rol dos 12. Mateus está no processo aqui nessa história. Ele recém havia ouvido o chamado de Jesus, ele está em transformação, ele está ouvindo Jesus, ele está repensando a sua vida e ele quer inserir também os seus amigos nessa experiência. Ele está feliz, ele quer partilhar essa felicidade. E é isso que a gente faz, quando a gente está feliz, a gente chama o pessoal para comer com a gente. Ele abre a casa, ele faz banquete e Jesus participa. Jesus arrasta os discípulos e os insere nessa experiência que talvez tenha sido difícil para alguns, mas uma experiência necessária para que eles pudessem vencer preconceitos, derrubar muros. A preocupação com a imagem, a nossa imagem é uma péssima motivação para excluir pessoas. Uma motivação equivocada. Nós podemos, no entanto, ter motivações mais nobres.
A palavra de Deus muitas vezes nos adverte com relação à influência que podemos sofrer no convívio com outras pessoas. Sim, isso faz parte dos ensinos, especialmente do Antigo Testamento. Alguns conselhos do livro de Provérbios, por exemplo, podem ser destacados aqui. O que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão e a sonolência os vestirá de trapos. Sofremos influências. Os discípulos, os fariseus, mestres da lei, conheciam essas palavras. Eles sabiam que existe uma sabedoria aqui. Precisamos de bons parceiros na vida, pessoas que nos ajudem na jornada. Precisamos refletir a respeito das influências que recebemos. Nos preocupamos com as boas companhias, por exemplo, dos nossos filhos e netos, e isso é importante. Nós lemos, inclusive, no Salmo de número 1, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Que precisamos de bons conselhos, que precisamos de bons exemplos, de referências, de boas inspirações. Sim, precisamos. O problema é quando entendemos esses conselhos das Escrituras de forma preconceituosa, como uma espécie de lei de pureza. Uma coisa é termos consciência de que as pessoas nos influenciam e que precisamos refletir a respeito dessas influências. Recebemos tantas influências, às vezes não por aquele que partilha a nossa mesa, mas pela tela das nossas TVs, dos nossos computadores. Mas uma outra coisa muito diferente é entender que essas pessoas precisam ser eliminadas das nossas vidas e dos nossos relacionamentos. Quando deixamos de enxergar o outro como ser humano, quando nos colocamos numa posição de superioridade, nós acabamos perdendo a oportunidade de abençoar a vida dessas pessoas. Para sentar na mesa com Jesus, com Mateus e com os seus amigos, nós precisamos lembrar, como discípulos de Jesus, que nós também somos pecadores. Temos também áreas da vida que não conseguimos colocar em ordem, erramos de muitas formas. A caminhada com Jesus nos desafia à confissão, ao reconhecimento dos nossos pecados, a uma confiança, a um abraçar-se em confiança a Jesus e ao seu perdão. E uma disposição para escolher, exercitar novos caminhos, mas nós continuamos tentando. Jesus foi à cruz por causa dos nossos pecados. Ele precisou conquistar para nós esse lugar junto de Deus, na mesa do banquete do Pai. Somos salvos pela graça, não por nossos méritos. Por melhor que vivamos, por mais cuidadosos que sejamos com nossos valores e com nossa moral, ainda carregamos nossas incoerências, ainda temos as nossas lutas. Precisamos diariamente do perdão de Jesus. Se não estivermos conscientes dessa nossa condição, nos tornaremos arrogantes, soberbos, um gueto de pessoas que se acham acima da média, que olham com desdém para todos os outros que não são assim tão justos quanto nós. Assim os fariseus agiram. E essa foi a crítica de Jesus contra eles. Essa postura foi duramente criticada por Jesus. O esforço dos fariseus era afastar-se do pecado e dos pecadores. Mas Jesus queria estar com os pecadores. E Jesus nos chama a seguir o seu exemplo, a da mesma forma estar com Mateus e seus amigos. Mateus e seus amigos é que precisam de Jesus. É Jesus que pode fazer a diferença na vida dessas pessoas. São justamente esses amigos de Mateus os que precisam de médico. É a fala de Jesus. Os profissionais de saúde, aliás, viveram essa tensão nos tempos da pandemia. Precisavam sair de suas casas
protegidas e diariamente expor-se ao vírus que podia ser mortal, sempre lidando com a possibilidade do contágio. Alguns talvez por obrigação fizeram isso, mas a grande maioria fez por amor, fez por vocação. A proposta de Jesus não é diferente. Dividir a mesa com pecadores nos expõe, de certa forma, a uma influência, sim, mas também nos abre a possibilidade de ajudar, de servir, de amar, de sermos um canal por onde o Evangelho, a boa notícia do perdão de Deus, pode chegar à vida das pessoas. O sal no saleiro não cumpre o seu papel. Você já pensou nisso? Jesus nos chama para fora do saleiro. Fortalecemos as nossas convicções aqui na comunidade, na família, afirmamos nossos valores, conversamos sobre o que entendemos ser o melhor, a melhor forma de viver, à luz da palavra de Deus. Mas então somos novamente enviados para o mundo. A cada domingo isso se repete. Enviados para nos relacionarmos com nossos vizinhos, com nossos colegas de trabalho, com nossos familiares, que muitas vezes não compartilham os mesmos princípios. Não têm talvez a mesma fé. Não concordam com nossas opções, talvez nós não concordemos com as deles. Nosso papel principal é convidar as pessoas a terem um relacionamento com Jesus. Não é, em primeiro lugar, dizer o que está certo e o que está errado. Sim, a Bíblia nos apresenta bons princípios de vida, mas as pessoas precisam, em primeiro lugar, conhecer o doador da vida, o dono da vida, o Criador, o mantenedor. Precisam conhecer o amor de Jesus. Mas como podem fazer isso? Se nos afastarmos, se nos isolarmos numa bolha protegida, seguros, mas inférteis. Não damos fruto. É diferente ter uma amizade com alguém que não segue a fé em Cristo e seguir os seus conselhos, unir vozes com os escarnecedores. É diferente. Se não estamos dispostos a estabelecer amizades verdadeiras com pessoas que não praticam a fé cristã, que não participam de uma igreja, que não frequentam um culto cristão, como daremos a essas pessoas a oportunidade de experimentarem essa realidade, de se sentirem acolhidas e recebidas nesses espaços? Como essas pessoas vão experimentar o amor e o perdão de Jesus, se não num primeiro momento, por meio daqueles que seguem a Jesus? Somos o sal da terra, ele vai dizer. Mas a sopa desse mundão está sem sal. Somos chamados a ser tempero, boa influência, amando, partilhando a mesa, trazendo as pessoas para perto de nós. O discípulo de Jesus é desafiado a abrir a sua mesa e convidar os seus amigos para conhecerem a sua fé. Você tem feito esse exercício? Que Deus possa desafiar você, possa inquietar você, e que nesse mês possamos refletir a respeito dessa necessidade, desse chamado, desse ensino de Jesus. Ouvidos atentos, atentos às pessoas, ao que elas estão vivendo, coração aberto para acolher, para estabelecer relacionamento, para abençoar. Que Deus nos abençoe e ajude. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, porque também nós fomos incluídos nessa mesa, fomos alcançados pelo teu amor. Nos ajuda, Senhor, a também estender esse amor e essa oportunidade para outras pessoas. Nos ensina a abrir o coração, nos ensina a abrir nossas mentes, para que possamos ir ao encontro das pessoas à nossa volta, que tanto precisam de amor. Que, Senhor, possamos cuidar e ter essa atenção quando o nosso espírito crítico, quando aquela voz do fariseu surge diante de nós. Que possamos, Senhor, assim como Mateus, abrir nossas casas, abrir nossos corações, para que, através também de nós, do nosso jeito, do nosso falar, do nosso abraçar, pessoas possam ser transformadas. Assim nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida e a tua família.
que a tua casa, que esse espaço tão sagrado possa servir a Deus e a tantos outros que precisam do amor de Deus. Até a próxima semana.